Paz do Senhor, bem-vindo aqui ao canal Palavras Proféticas. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. É uma honra ter você aqui para eu compartilhar com você do conhecimento bíblico, teológico, científico e testemunhar das grandezas de Deus. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante que muita gente tem dúvida de como fazer uma pregação, como preparar um sermão bíblico. Todos que vão pregar, todos que vão cantar, todos que vão ensinar, todos que vão dar aula, todos que querem aprender precisam seguir algumas regras básicas da hermenêutica, da homilética, da teologia, porque assim faremos com zelo e com dedicação. Tá bom? Então hoje eu vou falar aqui, como preparar uma pregação ou sermão, tá bom? Sermão bíblico. Primeira coisa que eu vou destacar aqui, a escolha do texto. Irmãos, uma vez eu fui num curso e o pregador começou a falar de dízimo e oferta. Daqui a pouco ele mudou para santidade. Daqui a pouco ele mudou para as profecias do Apocalipse. E no final ele disse, irmãos, eu já me atrapalhei todo. Mas como a obra é de Deus, o Espírito Santo vai dar um jeito. Vem aqui na frente que eu vou orar para Jesus curar vocês. Eu não gostei daquilo, porque eu pensei, o obreiro, o pregador, ele tem que ser dedicado a obra de Deus. E ser dedicado é aprender a fazer a obra de Deus com amor, com clareza, com firmeza, conhecendo como trazer uma mensagem. Ou seja, imagina um novo convertido no lugar desse, não vai entender nada, ninguém até hoje sabe o que foi a pregação do irmão. Ele falou de 4 temas diferentes dentro da Bíblia e depois ainda disse que Deus ia dar um jeito. Ou seja, preguiça, o cara se dizia pastor. Não faça isso, olha só. A escolha do texto, é claro que eu tenho que orar sobre o que eu vou pregar, consagrar a minha vida. Você sabe o que é consagrar a sua vida? Ser familiarizado com o texto. Imagina só, você nunca estudou sobre Apocalipse, capítulo 2 e 3, que fala das cartas que João escreveu às 7 igrejas, aos 7 anjos. Você não conhece nada daquilo. Aí você dá do nada aquela vontade de pregar sobre o Apocalipse. Aí você, eu vou pregar sobre o Apocalipse porque eu vi o irmão pregando, é bonito, é impactante. Aí vai lá, faz uma salada doida e não entende nada. Um dia eu vi um músico, foi dada a oportunidade para ele e disseram, vamos ouvir o grande homem de Deus, o músico aqui da banda, que também é um pregador. E tal, eu digo, opa, vai vir alguma coisa boa aí. Ele disse, irmãos, quando João Batista estava na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse, aí eu já desanimei, eu digo, poxa, meu Deus do céu, como é que esse cara é pregador, é cantor e tudo, e falar que João Batista estava escrevendo o Apocalipse na ilha de Patmos? Ou seja, ele não sabe quem é João Batista, ele não sabe quem é João discípulo, e ele não sabe quem é João Marcos. Eu vou destacar só esses 3 João: João Marcos, João Batista e João discípulo. Ele não sabia, ele disse que João Batista era o escritor do Apocalipse, estava na ilha de Patmos. Ou seja, por que aconteceu isso com o irmão? Porque ele não é familiarizado, ele não conhece do assunto e quer falar sobre o assunto. Não caia nessa besteira. Segunda coisa, a escolha do tema. Eu tenho que saber que o tema é importantíssimo. Se eu estou falando de santidade, eu tenho que buscar temas sobre santidade. Se eu estou falando de profecias, eu tenho que buscar uma mensagem profética. Se eu estou falando de discipulado, eu tenho que buscar textos que falam do discipulado. E tudo isso tem que estar ligado ao tema. Como é que eu vou falar de ofertas e colocar lá um tema que não tem nada a ver? Uma vez um cara disse que ia pregar sobre as profecias que ainda não se cumpriram. Aí ele foi falar lá de Apocalipse 2, onde aquelas profecias para aquelas 7 igrejas já se cumpriram.
Foi na época da perseguição, após, ali no primeiro século, no segundo século após Cristo, tá bom? Então o tema tem que ser pertinente ao que vai ser dito. De acordo com o que eu vou pregar, o tema tem que ser pertinente. Terceiro ponto, isso aqui é o mais importante, ó. Terceiro ponto do que você está aprendendo agora, tá? A estrutura da mensagem. Não importa se é sermão expositivo, não importa se é sermão temático, não importa se é um sermão exaustivo, não importa. Toda pregação, todo sermão tem que ter, obrigatoriamente, introdução. A introdução eu trago o quê? O contexto histórico. Por exemplo, Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos. Eu vou pregar sobre isso. Eu faço uma introdução falando do contexto, na época que foi escrito. Ezequiel 37, ou Isaías, que tem um texto similar em Isaías, como em Ezequiel. É o mesmo texto contado por pessoas diferentes, como também tem em Reis. Alguns textos similares contados por profetas diferentes. Eu tenho que falar o contexto da época que foi escrito, quem escreveu, para quem escreveu. Depois que eu explico esse contexto, aí eu trago para o dia de hoje. Aí eu explico como aplicar esse texto hoje. Isso é uma introdução. Falo o personagem, a época, quem escreveu e para quem. Desenvolvimento. Aí pode variar. Eu posso desenvolver 1, 2, 3 pontos. Eu posso fazer ponto A, ponto B, ponto C. Eu não recomendo 7 pontos, 8 pontos. Até 3 é top. Prende o espectador, não chateia o povo, não exausta a mente de ninguém. Depois do terceiro ponto, se você é acostumado a fazer 6, 7 pontos, ninguém mais entende nada. Uma mensagem para ser introduzida no cérebro humano e permanecer tem que ser de no máximo 50 minutos, tá? Então, no desenvolvimento, 1, 2 e 3. Primeira parte do desenvolvimento, ponto 1, pá. Ponto 2, ponto 3. Passou disso aqui, conclusão. Se na minha conclusão eu não citar o tema, já virou salada, já virou bagunça. Lembra do cara que eu citei? Começou falando de uma coisa, de outra, no final não sabia onde estava. A conclusão tem que passar pelo tema, tem que passar pela introdução, pelo desenvolvimento e a conclusão. Ok? Aí a conclusão tem que passar por tudo. Se eu preguei sobre as cartas de Paulo a Timóteo, como é que eu vou fechar aqui falando de santidade? Como é que eu vou fechar aqui falando de Abraão, Isaac e Jacó? Não tem nada a ver. Então, essa é a maneira simples, direta, que eu uso há mais de 10 anos, tem dado certo. A mensagem do pregador é semelhante ao voo. Se você começa um voo bem, você termina o voo bem e durante a viagem o voo é seguro. Se você começa uma mensagem mal, você passa a mensagem todinha mal e termina mal. Então guarde essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe, a paz do Senhor.